Vamos falar dos versículos 34 ao 39. A pregação de hoje é uma pregação baseada no livro Contra o Fluxo, que é um livro escrito por Augusto Nicodemos. Nós estamos trabalhando com eles, com os adolescentes. E essa pregação a gente falou no sábado retrasado, não foi isso? Foi. E eu achei interessante a gente falar também hoje com a igreja. Um assunto muito interessante, falando sobre o preço do verdadeiro discipulado. A gente já falou muito sobre discipulado, mas hoje é uma expectativa diferente, né, dessa questão. E eu queria compartilhar com os irmãos a respeito desse tema. Mateus 10, do 34 ao 39. Não pense que vim trazer a paz à terra. Não vim para trazer a paz, mas a espada. Pois eu vim para fazer com que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digna de mim. E quem não toma sua cruz e não segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Amém? Vamos orar? Bendito Deus, nosso amado e eterno Pai, nós te adoramos, te bendizemos, te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia sobre nossas vidas. Neste momento, Senhor Deus, te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através do teu Santo Espírito e que tua palavra venha a fixar em nossas mentes, Senhor Deus, para que possamos, Senhor Deus, aplicá-la, Senhor Deus, no nosso dia a dia. Obrigado pela tua bondade, obrigado pela vida dos teus filhos aqui presentes. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, se eu apertar o olho é porque eu esqueci o óculos. Esse livro a gente estamos estudando, um livro interessante de Augusto Nicodemos, e trabalhamos com os adolescentes no sábado. Acredito que eu tinha feito algumas anotações por conta desse estudo do PGM, e acabou quando o pastor me convidou, eu resolvi trazer isso para a igreja. E já com um upgrade, né, porque os meninos já nos alimentaram lá durante esse PGM de vários outros sentidos e outros textos bíblicos que foram compartilhados naquele dia. Mas o tema dessa pregação é o preço do verdadeiro discipulado, o discipulado do Senhor Jesus, né? Talvez isso aí já seja um discurso já bastante falado durante todo o dia, durante todo esse tempo que nós estamos trabalhando sobre discipulado, mas aqui o livro nos traz uma nova visão, um preço realmente do discipulado. E a gente vive hoje em uma sociedade que, infelizmente, tem apresentado a Escritura de outras maneiras, né? Alguns pensam que conhecer a Jesus vai trazer um caminho de paz, sossego, confortável, solução para todos os problemas, né? Pare de sofrer, né? Vende-se Jesus de uma forma diferente do qual lemos nas Escrituras Sagradas, né? Do qual a gente alguns chegam até a Cristo por esse motivo, mas percebendo nas Escrituras, observam que ali existe umas coisas que Jesus não tinha falado. Questão de lutas, conflitos, parece que tudo se acaba quando aceitamos a Jesus. E não é isso que o texto bíblico ele acaba nos prometendo. Na verdade, Cristo nos mostra outras coisas, né? Nesse texto, em Mateus 10, se a gente voltar para o início, a gente vai ver que Jesus ele acaba se reunindo com seus 12 discípulos e diz assim: chamando os 12, deu-lhe autoridade para expulsar o espírito imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Até parece que até aí é tudo aquilo que pregam por aí, né? Aceitando a Cristo, nossas soluções, todos os nossos problemas estão solucionados, estão acabados, né? Mas não é bem por aí. Quando a gente percebe, no decorrer do livro, a gente vai perceber que Jesus deixa instruções para os seus discípulos. Ele mostra aquilo que realmente Jesus não esconde isso dos seus discípulos. Ele esclarece a verdadeira caminhada de um cristão, que apesar de ter sido falado para aqueles 12, essas mesmas situações, elas nos alcançam também, porque servimos ao mesmo Deus, ao mesmo Senhor. E a situação, na verdade, só muda de tempo.
ela continua acontecendo da mesma forma, né? E toda vez quando a gente lê, Jesus ele chama os 12 para falar essas instruções, para pregar o Evangelho, para sair. Ele está dando aqui uma série de instruções para que os discípulos fossem em cidades em cidades, em vilas, em casas, pregar o Evangelho. E Jesus, nessas instruções, ele mostra que não será um caminho fácil, né? Assim também como não é para conosco. E parece que hoje a gente vê nessas igrejas que vêm de prosperidades e coisas boas, venha que sua vida será melhor, pare de sofrer, né? Como se um gesto de levantar a mão ou frequentar de um culto solucionaria todos os nossos problemas. E toda vez que Jesus fala, né, agora nesse momento ele falando ao 12, mas quando ele fala às multidões, é o inverso do que a gente vive hoje. Aqui, quando tem as multidões, eles diminuem as exigências para que as pessoas adentrem mais as igrejas. Mas com Jesus, não. Ele aumenta mais. Quanto mais pessoas, quanto mais multidões, Jesus aumenta mais o rigor. E tem um momento que todos se dispersam. Jesus dá uma palavra tão dura que todos se dispersam, né? E Jesus olha para esses 12 e fala, se vocês não vão, né? E aí Pedro falando, para onde iremos? Se só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Então, é nesse contexto que o Senhor vai falar conosco nesse capítulo 10 de Mateus. O que o Augusto Nicodemos chama, no seu livro, de demandas. Há 3 demandas que iremos trabalhar, né, hoje. E essas 3 demandas é interessante, os adolescentes já estão dando risada, porque toda vez que ele chega em uma demanda, ele diz assim, essa é a mais radical de todas. E aí, quando chega para a seguinte, ele diz assim, não, essa é mais radical do que a anterior. E ele vai, porque o nível vai aumentando. O nível essa demanda vai exigir mais de nós. Isso vai nos mostrar se realmente somos cristãos verdadeiros. Se verdadeiramente estamos seguindo a Cristo. São demandas que demonstram realmente o verdadeiro cristão. Por isso que o tema é o verdadeiro discipulado, né? Será que estamos vivendo esse verdadeiro discipulado com Cristo? E logo de início ele já traz uma frase, o texto, o primeiro versículo 34, que nos choca, né? E não pense que vim trazer a paz. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Já é um versículo que já nos choca. Porque se a gente que temos as Escrituras já é difícil compreender, para os judeus, então, que esperavam um Cristo libertador, que iria libertar de Roma, que queria a paz em Israel, era complicado ouvir isso. Quando Jesus diz assim para os seus seguidores, olhe, não pense que vim trazer a paz. Eu vim trazer a espada, né? E agora a pergunta que ressoa para nós. Será que estamos dispostos a pagar esse preço para seguir a Jesus? Né? Seguir. Agora, o que realmente Cristo quer dizer com isso? E aí vem a primeira demanda. A primeira demanda é o verdadeiro discípulo estar disposto a sofrer por Cristo. Ele está baseado no versículo 34 ao verso 36, que diz assim, não pense que vim trazer a espada à terra. Não vim trazer a paz, desculpa, meus irmãos. Não pense que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim para fazer com que o homem fique contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. O inimigo do homem serão o da sua própria família. Né? Meus irmãos, confesso que se a gente lesse em outro contexto, ou se fosse qualquer outra pessoa que não tivesse falado desse contexto nas Escrituras, a gente poderia até duvidar. Ou existe algum erro de tradução, ou o escritor não queria falar isso. Porque, se eu não me engano, foi no domingo passado, estudamos Isaías aqui, foi isso? E Isaías fala um texto interessante, que Jesus, ele é o quê? O príncipe da paz. Né? No texto lá de Mateus, nos evangelhos, diz que quando Jesus nasceu, diz assim, glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens. Gente, como é que agora Jesus ele não veio trazer a paz, e sim a espada, sendo que Isaías profetizou sobre Cristo, que ele era o príncipe da paz, e os próprios anjos falaram, orem, glória a Deus, e paz na terra, porque o Senhor nasceu. Só que a gente precisa compreender que paz que é que Jesus está falando. E essa primeira demanda traz essa explicação para a gente.
Que paz é que Jesus está falando? Realmente Jesus veio trazer a paz. Mas não essa paz que nós esperamos, não a paz que os judeus estavam esperando. Jesus ele veio nos trazer a paz com Deus. A Bíblia vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. Eram inimigos de Deus, ou seja, existia um conflito entre o homem, a humanidade e Deus. Deus não poderia se aproximar do homem por conta do seu pecado. E aí a gente traz que o maior problema do homem hoje, né, não é Roma naquela época, não é a corrupção no nosso tempo, não é a violência que tanto nos assola, não é a pobreza. O maior problema do homem hoje se chama pecado. Porque foi esse pecado que nos fez nos separar de Deus. Depois da queda de Adão, todos nós estávamos separados de Deus. Nos tornamos inimigos do nosso Criador. Precisávamos nos reconciliarmos com Deus. E foi exatamente isso que Jesus fez. Ele nos trouxe a paz com Deus. É claro que essa paz com Deus vai nos trazer paz uns aos outros. Mas nem todo mundo aceitou essa mensagem. Nem todo mundo escolheu caminhar com Cristo. É por isso que Paulo, lá em Romanos 5, 1, vai dizer assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Percebam, irmãos, que Jesus realmente trouxe a paz. Mas não a paz que o povo esperava, não a paz que os judeus esperavam. É tanto que, se ele não trouxe a paz, ele trouxe a espada. E aí podemos pensar, então será que hoje devemos carregar a Bíblia na mão e a espada na outra? Né? Tem alguns cristãos, os mais, diz que a própria espada, ou a própria Bíblia é a espada do crente. Né? Jesus ele não veio trazer espada como nós pensamos. Inclusive, quando Pedro sacou sua espada lá no Getsemane, ele diz assim: Pedro, embainhe sua espada. Né? Jesus, em todo o seu ministério, em toda a sua caminhada, em todo o evangelho, você não vai perceber Jesus, em momento nenhum, pregou a violência. Mas ele trouxe a espada. Né? Ele não veio pregar paz, mas ele trouxe a espada. Então, o que quer dizer a espada nesse versículo? Né? A espada que Jesus traz nesse versículo não é para nós cristãos. Né? A gente pensa assim, Jesus está falando para os 12, e ele diz assim, não vim trazer a paz, mas a espada. Mas a gente está pensando que a espada é para o crente, né? A espada de fogo, a espada é a Bíblia. Não. A espada que Jesus traz aqui é exatamente para aqueles que não creem no seu nome. Aliás, quem é ferido com a espada somos nós. Né? Parece que existe algo errado. Como é que Jesus fala para os seus discípulos? E a espada que ele traz é a espada que vai nos ferir. Observe o contexto da palavra, meus irmãos. Ele diz no versículo 35, pois eu vim para fazer com que o homem fique contra o seu pai, contra a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão da sua própria família. Observe que quando nós aceitamos a Cristo e vamos seguir os seus mandamentos, os seus caminhos, nós agora que éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados, nos tornamos agora inimigos do mundo. E aí quando nós nos convertemos, e se a nossa casa não se converte junto conosco, nós dentro da nossa casa estamos, como diz um filme aí, dormindo com o inimigo. Né? Não nesse contexto ruim, de maldade, mas aqueles que não caminham conosco, eles não aceitam. Aqueles que se rebelaram contra Deus, eles não aceitam esse evangelho. Por isso que Jesus ele vai falar em João 15, 18, né? Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Agora imagine, meus irmãos, se Jesus foi odiado, imagine nós. Vivemos em uma sociedade que prega a tolerância, né? A tolerância é vista aí em todos os discursos hoje. Mas quando falamos, na verdade do Evangelho, que Jesus é o único que salva, quando discutimos que em Jesus é o único Senhor e Salvador da nossa vida, a tolerância ela acaba.
esses homens que ouviram essa palavra de Jesus, os discípulos que ouviram essa palavra de Jesus, eles sofreram na pele essa intolerância, né? Quando eles falavam que existia somente um Salvador, e esse Salvador era o Senhor Jesus, eles foram perseguidos, foram mortos, foram maltratados. Nosso próprio Senhor aconteceu isso. E se aconteceu isso com ele, né? Por que não aconteceria? Por que não conosco? Então, meus irmãos, essa espada foi dada para aqueles que se rebelaram contra Deus. Eles acabam nos ferindo, porque eles não aceitam essa condição de que somente em Jesus há uma salvação, né? Eles não toleram reconhecer que em Jesus, só em Jesus, há um caminho que salva o homem de toda a sua iniquidade, de toda a sua corrupção. E às vezes isso, por isso que o Senhor Jesus ele vai falar que os seus inimigos, o inimigo do homem serão da sua própria casa. Talvez aqui no Brasil a gente não tenha esse contexto. Talvez a nossa perseguição seja mais silenciosa. Mas nos países onde o evangelho é proibido, tem pais denunciando seus próprios filhos. Tem filhos denunciando seus próprios pais para serem presos. E muitas vezes serem mortos. Se os irmãos buscarem na internet, a gente vai ver diversos casos. A gente pensa que essa perseguição foi distante, ou já aconteceu, foi lá em Roma, no início do Evangelho, mas ela continua acontecendo. Hoje temos o privilégio de pregar o Evangelho com liberdade. Hoje, às vezes, um esposo que não reconhece o Senhor Jesus, ele ali tenta impedir sua esposa de frequentar a igreja, ou uma esposa ao seu marido, ou um pai, um filho, um pai, mas de uma forma sutil, sem violência. Às vezes, como às vezes a gente ouve, vocês só vivem na igreja, vocês só fazem coisas na igreja, né? Apesar de a gente discutir, a gente ouvir dessas coisas, parece que o Evangelho nos empurra para isso. Essa semana estava conversando com Lázaro, a gente estava falando sobre o evangelismo, ele diz assim, mas eu tenho poucos amigos que não são cristãos, não crentes, e a gente acaba, na verdade, sendo, né, conduzido dentro da palavra a conviver com aqueles que reconhecem o nosso Senhor. E acabamos nos distanciando para aqueles que, os não cristãos, né? Mas Jesus, ele não veio dividir a família. O Senhor Jesus não veio trazer inimizade entre o pai e sua mãe. Pelo contrário, um dos 10 mandamentos, ele diz assim, honra teu pai e tua mãe. Paulo vai falar lá em Hebreus que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a sua igreja, a ponto de se dar a vida por ela, né? Fala de respeitar os filhos, conduzir os filhos na verdade. Então, Cristo, ele foi o criador da família. Ele não está falando para que a gente entre em pé de guerra com os nossos familiares. Mas, naturalmente, aqueles que ainda não aceitam Jesus irão nos afastar. Irão ter essa dificuldade de ouvir falar do Senhor Jesus, né? E o Senhor Jesus, ele fala aqui para esses discípulos, ele alerta esses discípulos, olhe, vocês irão sofrer perseguições, e essa perseguição pode vir dentro da sua própria casa, pode vir da sua própria família. A espada pode te atingir dentro da sua própria casa, né? E ele traz esse alerta, e acaba que sendo Cristo, sendo pedra de tropeço. Quando a gente fala isso no contexto, né? Cristo, pedra de tropeço. Cristo é pedra de tropeço para aqueles que rejeitam o Evangelho, né? Jesus, ele nunca deu garantia de aceitação, né? Os discípulos tiveram sua dificuldade na pregação do Evangelho no primeiro século. Nós temos a nossa dificuldade na pregação do Evangelho. Aliás, hoje é muito mais difícil pregar o Evangelho daqui a eu me converti há uns 20 anos atrás. As pessoas aceitavam folheto, eles paravam para ouvir o Evangelho. Hoje temos dificuldade. Por isso que o discipulado é tão importante nos dias de hoje. Porque o discipulado você vai caminhar com exemplo, com a vida. Antigamente você parava uma pessoa, entregava o folheto, falava, a pessoa vinha visitar a igreja. Hoje existe uma dificuldade maior de trazer isso, porque existe a palavra de Deus é pregada de qualquer forma, de várias formas.
através das redes sociais, através da internet, as pessoas acham que compreendem, acham que conhecem o Senhor Jesus, mas não conhecem. Aí a pergunta, talvez, que a gente faria, será que entendendo esse primeiro passo, que ser o verdadeiro discípulo de Jesus é sofrer por causa dele, é ter a espada como companhia, né? Ter inimizade, às vezes, com sua própria família por conta do Evangelho. Será que temos ainda a coragem de seguir a Cristo? Será que ainda podemos sofrer, compreender que essa demanda nos traz, entender o que essa demanda nos traz? Porque não é viver um Evangelho segundo o nosso entendimento. Cristo, ele fala de um Evangelho genuíno e verdadeiro. Aliás, se a gente não incomoda a quem não conhece o Evangelho, há alguma coisa errada. Porque toda vez que o cristão ele se cala, o mundo se acomoda. Toda vez que o seu ambiente, você se cala por você ser um cristão, o mundo não vai te incomodar. Então, devemos sim transparecer que seguimos o Evangelho do Senhor Jesus. E Nicodemos ele vai trazer uma segunda demanda que vai completando as outras anteriores. Eu acho que essa segunda, apesar dele falar que a terceira é ainda mais forte, eu acho que essa segunda é a que mais nos incomoda, né? Porque essa segunda vai falar que o verdadeiro discípulo ama Jesus acima de tudo e renuncia a si mesmo. No verso 37, ele vai dizer assim, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Eu acho que quando Jesus falou isso, talvez impactou na vida daqueles homens. Porque parece que a família está envolvida aqui em um laço do que Jesus... temos que amar mais a Jesus do que a nossa família. Temos que amar mais Jesus do que o nosso pai. Mais Jesus, como se o amor seria dado para Jesus, mais para Jesus e menos para o pai ou para o filho. E quando Jesus quando citou no trecho de em cima, né, o homem fique contra seu pai e a filha contra sua mãe, ele está falando de laços, os laços mais fortes da humanidade, né? Que são laços de pai e filho, filha com a mãe, e são laços tremendos, apesar dele falar de um terceiro aqui, sua nora contra a sua sogra, ainda bem que não falou do genro com sua sogra, né? Então é só a nora. Mas aqui são laços fortíssimos. Imagine alguém denunciar o seu próprio filho, denunciar o seu próprio pai para ser preso e morto por conta do Evangelho. É odiar mais a Jesus do que amar seu pai e seu filho. Observe. Ele odeia mais Jesus do que ama seus próprios pais. Porque senão não teria coragem de fazer essa denúncia, de entregar os seus próprios parentes. E agora Jesus fala assim, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Mas esse texto aqui não está falando de amor, meus irmãos. Apesar que ele está falando aqui, amar o pai, amar a mãe, amar o filho, não é de amor que Jesus está falando, e sim de posição. Quem você está colocando em primeiro lugar? É seu filho? É sua filha? É seu esposo? Né? É sua mãe? É seu pai? Se você colocar seu pai e sua mãe superior a Jesus, você não é digno dele. É disso que Jesus está falando. Ele não está falando de amar mais ou amar menos. Ele está colocando de posição. Né? Com quem você tem dado, né, mais importância? Quem você está amando mais? A Jesus ou a seu pai e sua mãe? E como contextualizar isso? Como compreender isso? Porque é tão difícil, porque o laço de amor de um pai com um filho, de um filho com um pai, é muito forte. Né? É muito grande. Aliás, quem aqui não daria sua própria vida pelo seu filho, pela sua filha? Eu acredito que todos que somos pais e mães daríamos nossa própria vida pelos nossos filhos. Então é um laço muito forte para ser quebrado, né? Mas existe esse laço, ele é terreno. Ele um dia acabará. Quando nós morrermos, esse laço
parará de existir. Mas o laço com o Senhor Jesus, ele é eterno. Ele vai durar para sempre. Então, por isso que Jesus ele está dizendo qual é o posicionamento que você tem. E como a gente pode exemplificar isso? E porque Jesus pede uma exigência tão grande e é tão inegociável. Não? Jesus diz assim, ó, quem amar seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim, não tem discussão. Né? É inegociável. Mas, irmãos, percebam que o Senhor Jesus está falando, e contextualizando esse grande exemplo, é que a gente tem um laço tão grande com os nossos parentes, que somos capazes de rejeitar Jesus por conta desse laço. Né? Por isso que Jesus está falando que devemos olhar para nós, olhar qual é a oposição que demos para Ele. Tem pessoas que é capaz de mentir por conta do seu filho, por conta de um marido, ou quebrar, né, mandamentos que foi estabelecido pelo nosso Jesus para que o outro não viesse a ser agradável. Nicodemos trouxe um exemplo, vários exemplos, e um deles é se o marido comete uma falha, comete algo que incomoda ali, que incomoda outras pessoas e é contra os mandamentos de Deus. A mulher, para proteger o marido, ela mente, ela faz algo que não agrada ao Senhor, porque o laço que ela tem é forte demais. E aí nós acabamos amando mais o esposo ou a esposa, o filho ou a filha, tanto o exemplo pode caber para qualquer pessoa, mais do que a Jesus. E como é que se age nesses momentos? Poderemos nos mantermos na palavra sem deixar de amar aquele que está próximo da gente. Né? Se o meu filho falha, eu não preciso negar a palavra para defendê-lo. Eu posso dizer que ele errou, que ele está errado e que ele precisa pagar o preço do seu erro, sofrer as consequências dos erros e continuar amando. Mas tem gente que, né? Eu lembro quando eu era garoto e fui pegar um táxi, minha tia falou bem assim, ele tem 5 anos, porque 5 anos não paga táxi, né? Tem alguma coisa assim. Eu falei, não, minha tia, eu tenho 6, eu tenho 7, eu não lembro mais a idade. Sei que minha tia me recriminou, aí eu fiquei pensando ali, por que eu tive que mentir? E aí eu começava a odiar, mesmo eu não era cristão, mas quando o telefone tocava, aí alguém falava assim, ó, atenda aí, se for para mim, diga que eu não estou. E às vezes são pequenas mentirinhas, são coisas que às vezes acha que é uma bobagem, mas a gente acaba rejeitando Jesus para agradar alguém que amamos. Né? Às vezes eu falo de mentira e tantas outras coisas maiores, né, que acontece, que a gente acaba cometendo e desagradando a Jesus por isso. Por isso que Jesus vai dizer que devemos amar ao nosso pai e à nossa mãe. E aí, conversando com os adolescentes naquele dia, eles trouxeram o exemplo de Jesus, né, quando Jesus ele chega a uma casa e ali tem uma multidão tomada ali, eles não conseguem entrar, e alguém disse para Jesus assim, olha, o teu pai, a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora, estão te chamando, quer que você volte para casa. E aí Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, quem são os meus pais, minha mãe e meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Então não é que Jesus estava desprezando a sua família, ele só estava colocando o amor a Deus na sua posição correta. Devemos amar mais a Deus do que os nossos próprios parentes. E isso é difícil para nós. Isso é uma exigência, uma demanda grande para nós. Como fazer? Se seu pai hoje dissesse assim, negue a fé, senão você vai morar na rua. Pare de frequentar a igreja, ou senão você não vai morar mais comigo. Olha, esse negócio de crente eu não quero aqui em casa. Ou você para com esse negócio, ou você vai procurar um lugar para morar. E aí? Olha, ou você para de frequentar a sua igreja, ou você não me reconheça mais como pai, ou como mãe.
E aí, diante de uma situação como essa, como a gente agiria? Né? O que é que a gente tem dado mais importância? Como eu falei, todos esses laços de hoje, eles são passageiros. Eles acabarão. Mas os laços que temos com Cristo Jesus, Ele é eterno, eles durarão para sempre. Então, não é a questão de amor, de amar, mas sim aonde colocamos esse amor, em que posição colocamos. Se amamos primeiro a Deus e a sua justiça, ou amamos mais aos homens. A palavra diz assim, o que vale mais é agradar a Deus do que aos homens. E isso inclui todos aqueles que nos cercam. Né? Quanta gente hoje tem sofrido no trabalho, né, na faculdade. Às vezes você esquece um trabalho de fazer, aí você fala aquela mentirinha para o professor. Ou você, para se dar bem, você acaba, uma pessoa te dá um troco errado, você acaba vendo e levando. Às vezes a gente não consegue encaixar esse exemplo em nossa vida cotidiana, mas todas essas pequenas ações definem quem nós somos. Né? Se damos mais atenção a Deus, se honramos mais a Deus, se amamos mais a Ele, ou do que as coisas desse mundo. E essas coisas, ela nos cerca a todo momento, né? Em toda a nossa vida cotidiana. Então, o amar a Deus e conhecer a Deus na sua palavra vai nos levar a uma vida que agrade realmente ao Senhor. Por isso que o Senhor Jesus, ao dispensar esses discípulos, Ele fala sobre o que iria acontecer. Ele fala, Ele não esconde, né? Então, o Evangelho não é recheado de belas flores, né? Apesar de vivermos uma vida de alegria no Senhor, porque entendemos para onde iremos, aonde iremos chegar, aonde Cristo vai nos mostrar. E isso é muito maior do que todas as dificuldades que temos nesse mundo. Aquilo que tem guardado para nós, a nossa recompensa, ela é muito maior, muito prazerosa, muito mais prazerosa do que aquilo que nos guarda no dia de hoje. Então, vale a pena nos guardar para o Senhor Jesus. Né? Por isso que Jesus ele traz essa demanda para os seus discípulos. Né? Em relação os relacionamentos. E lendo isso, lendo novamente essa pregação, eu lembrei de Paulo, né? Aquilo que Paulo diz lá em Filipenses. Alguém falou sobre Filipenses, foi o Nilson falou sobre Filipenses hoje comigo. E Paulo vai falar lá em Filipenses 3, ele diz assim, Paulo era um homem que no judaísmo, ele era o melhor, o mais inteligente, o mais dedicado, né? Tinha carta branca para sair, né, da sua cidade e entrar em outra, entrar nas sinagogas e tirar os cristãos, carta branca até para executar os cristãos. E aí, quando ele conhece a Cristo, que ele olha tudo esse para trás, ele diz assim, eu tenho tudo como perda. Eu tenho tudo como nada. Em outra passagem diz assim, eu considero isso tudo como esterco. Nada isso mais me agrada. Não é que Paulo deixa de valorizar o seu conhecimento, a sua inteligência, a sua capacidade, mas que ele agora coloca Jesus em primeiro lugar. Que o melhor é amar o Senhor, né? Melhor é seguir ao Senhor. Ele escolheu caminhar com Cristo. Ele escolheu Cristo melhor do que ele mesmo, de tudo que ele tinha, de tudo que ele passou, de tudo que ele conseguiu carregar nos seus anos aí de judaísmo. Mas há um segundo lado dentro desse contexto. Jesus ele vai dizer assim, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Observe que quando a gente fala esse contexto, essa palavra é muito dita hoje, esse versículo é muito lido e falado nas igrejas e das devocionais. Mas observe, meus irmãos, hoje temos a cruz como símbolo religioso, como renúncia. Mas para aquela época, para os 12, qual era o sentido da cruz? Morte. A cruz é morte. Para nós que conhecemos e temos a Bíblia, tem um outro significado, né? Salvação, renúncia.
Mas para aqueles homens que ouviu Jesus falar assim, olha, aquele que não carregar a sua cruz não é digno de mim. O que Jesus estava falando é, se vocês não morrerem, vocês não são dignos de mim. É claro que Jesus não está falando de uma morte física, né? Jesus não estava dizendo para cada um ali fazer sua cruz e ir lá se crucificar junto com ele. Ele não estava falando disso, até mesmo porque Jesus não tinha sido crucificado ainda. Ele está falando aqui, ó, morra para si mesmo, né? E isso que ele fala em algumas Bíblias diz assim, ó, se você não carregar a sua cruz diariamente, você não é digno de mim. Então o que Jesus está dizendo assim, ó, você tem que morrer para si mesmo. Você tem que largar tudo aquilo que te impede de se relacionar com Cristo. O que nos tem segurado? E a gente falava lá no PGM que quando a cruz ele era símbolo de vergonha. Porque quem era condenado à crucificação tinha que carregar sua própria cruz. Jesus carregou por uma parte do caminho. Não aguentou por conta dos seus ferimentos, o quanto ele foi judiado por nossa causa. Ele não suportou carregar a cruz. E uma outra pessoa, Simão Cirineu, ele carregou a sua cruz até o lugar da crucificação. Mas o que Jesus está dizendo, olhe, carregue a sua cruz. Morra para si mesmo todos os dias. O que é que tem te segurado? O que é que tem te prendido? O que é que não tem feito você carregar a sua cruz? É uma análise que devemos fazer frequentemente, né? Quem não toma a sua cruz, não me segue, não é digno de mim. Jesus está falando que isso é muito mais do que renúncia, né? É a gente passar realmente vergonha, né? Porque iremos ser rejeitados, né? Seremos zombados por conta desse evangelho, né? Iremos ser maltratados pelas pessoas, assim como nosso Senhor foi. E por isso nós devemos carregar, matar o nosso eu, matar a nossa vontade. O que é que tem te segurado aqui, meus irmãos? O que é que tem feito você correr dessa cruz? Né? Paulo vai dizer assim, ó, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Né? Lá em Gálatas ele fala sobre isso. Paulo ele entendeu que essa cruz tem que ser carregada todo dia, que ele tinha que matar o seu eu todos os dias. Quem está no controle da sua vida? Eu li um texto assim que o nosso coração é como um trono. Nosso coração é como um trono. E a pergunta é, quem está sentado nele? Porque só pode estar sentado um. Ou nós temos o controle da nossa vida e vivemos como nós queremos, fazemos o que demos de vontade, ou Cristo está sentado nesse trono, ou Cristo é o Senhor. Por isso, algumas dificuldades de algumas pessoas aceitarem o Senhor Jesus. Eles querem a salvação, mas não querem o Senhor como o Senhor da sua vida. Querem o Jesus Salvador, mas não querem o Jesus Senhor. Porque no momento que entendemos que Jesus é o Senhor da nossa vida, todo o controle da nossa vida, toda a nossa vontade, todo o nosso eu pertence a Ele. E como andamos vivendo hoje? Fazendo a nossa própria vontade ou fazemos a vontade de Jesus? Por isso que o maior inimigo do homem não é o Satanás. O maior inimigo do homem é ele mesmo. É por querer tomar o controle da sua vida, é querer fazer suas próprias vontades, que o homem se afasta da vontade de Deus. Por isso que Jesus ele diz, negue-se a si mesmo. Só negando a nós mesmos, iremos caminhar com o Senhor Jesus. Então, quem ocupa, em primeiro lugar, o seu coração? Eu sempre falo aqui, falo com os jovens, falo com os homens, a quem demos mais importância, aquilo que gastamos mais tempo, é a quem a gente tem servido. Quem você tem gastado mais tempo hoje? Às vezes você tem gastado mais tempo com o seu marido, com seus filhos, alguns com futebol, outro com seu emprego. Aquilo que você dá mais importância ao celular, às redes sociais, né?
Se Jesus hoje disse assim, olha, eu quero ver o seu perfil das suas redes sociais, eu quero ver o seu histórico de navegação na internet, eu quero ver o tempo que você anda gastando no celular, o que é que ele iria falar de você? O que é que ele iria falar de mim? Porque Jesus primeiro falou para mim, viu, meus irmãos? Né? Aquilo que você gasta mais tempo, aquilo que ocupa mais o seu pensamento, aquilo que ganha mais investimento da sua vida, revela realmente quem governa o seu coração. Né? Então, se Jesus é o Senhor da sua vida, se Ele realmente controla a sua vida, devemos gastar mais tempo com Ele. Devemos investir mais nele, em oração, em leitura da palavra, em comunhão com os irmãos. Meus irmãos, esse momento aqui de culto público é um momento de a gente aprendermos uns com os outros. Não é só um momento de se ver, de se alegrar e de cantar louvores. Né? Aqui é um momento também de dedicarmos a um tempo de um louvor público ao nosso Senhor. Né? Muitas vezes queremos Cristo, mas não o Salvador. Né? Queremos Cristo e não o Senhor. Queremos a coroa, mas não queremos a cruz. Minha coroa está garantida, mas não queremos carregar a cruz. Né? Queremos a eternidade, mas resistimos em renunciar à nossa própria vida, à nossa própria vontade. Né? Então, Jesus, ele exige isso de nós, do verdadeiro cristão. E aí está aquilo que Nicodemo diz que é a mais radical de todas, né? Que está no verso 39. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Meu irmão, quanto é difícil, né? O que é achar a vida, né? O que é achar a sua própria vida? E o que é perder a sua própria vida? Né? E aí parece que é um paradoxo. Aliás, a Bíblia é cheia de paradoxos, né? A Bíblia diz assim, ó, os últimos serão os primeiros. Quem se humilha será exaltado. Né? Quem serve é o maior. Como assim? Né? E quem perde, ganha. Quem ganha, perde. Como é que é isso? Jesus vai dizer que quem quer salvar sua própria vida, vai perdê-la. E aí tem uma parábola interessante. Inclusive, nós falamos sobre isso. Tá? Ele fala de um homem que tinha um pequeno celeiro, mas ele estava produzindo muito. E aí aquele pequeno celeiro já não era o suficiente, ele destrói o celeiro, constrói celeiros maiores, mais celeiros, ele começa a acumular tantos bens, e aí no final ele olha para tudo que ele conquistou, tudo que ele guardou, uma bela de uma aposentadoria, ele tinha investido muito dinheiro, muito tempo, e agora ele estava bem de vida, né? E ele olha e diz assim, agora meu coração, relaxa, e agora goza daquilo que eu conquistei. Aí a palavra diz assim, louco, hoje mesmo, né, vão buscar a tua alma, hoje mesmo vai te cobrar a alma. E o que você tem para apresentar? Isso é perder a sua vida. Às vezes estamos perdendo tempo juntando, querendo ter, querendo ser, e esquecemos daquilo que é mais importante, daquilo que é eterno, daquilo que dura para sempre. E se Jesus hoje viesse buscar a sua alma, o que é que você tinha para apresentar para Ele? Não, Senhor Deus, perdi muito tempo querendo ser ou querendo ter. Né? Busquei muito tempo, investi muito tempo da minha vida querendo mostrar aos homens aquilo que eu tenho ou aquilo que eu sou. E esqueci de servir ao Senhor. Esse é o evangelho do mundo, meus irmãos. Esse é o evangelho do mundo. O mundo sempre vai te perguntar o que é que você tem, o que você é, o que é que você tem feito. Né? O mundo diz, viva para os seus desejos. Cristo diz, viva para a glória de Deus. Né? O mundo ensina que felicidade é possuir. Jesus ensina que felicidade é pertencer a Ele. A verdadeira felicidade está em Cristo Jesus. Porque naquele grande dia haverá muito choro, meus irmãos, porque muita gente sorriu durante, né, a sua vida terrena. Porque a eternidade ela começa aqui, ela começa hoje. Por isso que não há tempo para perder.
Por isso que a nossa decisão tem que ser agora. Se eu não caminho com Cristo, eu devo caminhar hoje, agora. Porque não sabemos qual dia e qual a hora o Senhor irá nos buscar. O Senhor pode nos buscar hoje. O Senhor pode voltar amanhã ou daqui a pouco. Ou quem esperava aquele terremoto na Venezuela? Quem estava preparado para aquilo? Quantas pessoas morreram sem Cristo Jesus naquele dia? Quantas pessoas? Ninguém sabe o que irá acontecer. E o que temos a apresentar, o que estamos vivendo. Por isso que o Senhor fala assim, aquele que perdeu sua vida, que para o mundo é perder, Achalá. Achalá, tá certo, né? Então, devemos buscar ao Senhor em nosso coração. Buscar todos os dias, a todo momento, não podemos desviar do nosso propósito. Devemos caminhar com o Senhor, buscando e olhando para a eternidade. Se olharmos somente para essa vida, Paulo vai falar, somos mais miseráveis de todos os homens. Se esperamos em Deus, se estamos aqui aguardando no Senhor um tesouro para ser desfrutado hoje, nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Porque aquilo que o Senhor nos oferece não é para agora. É para quando Ele voltar. Aliás, voltando ao primeiro item, que ele fala da paz, né? Essa paz que reinará o mundo também é futura. A primeira vinda do Senhor, Ele traz a paz que nos reconcilia com Deus, é a paz com Deus, mas Ele voltará. E a palavra dEle garante, Ele é fiel, Ele voltará. E essa paz reinará sobre nossas vidas, e nós estaremos lá, meus irmãos. Somente se entendermos que essa demanda faz parte da vida do cristão. Estamos dispostos a sofrer com Cristo? Estamos dispostos a renunciar a nossa vida por Ele? Estamos dispostos até a nos separar do nosso filho, da nossa mãe ou do nosso pai por conta do Evangelho do nosso Senhor? A quem damos mais importância? A palavra de Deus, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? O que adianta, meus irmãos, ganhar tudo? Jesus diz assim, louco, hoje mesmo pedirá a tua alma. Né? Devemos viver uma vida que agrade ao Senhor. Que Ele me preparou celeiros, mas não preparou a sua alma. Ele manteve ali sua aposentadoria um tempo aí de gozo, mas esqueceu da eternidade. E precisamos, meus irmãos, olhar para Cristo, olhar para Ele, porque nós não sabemos que dia o Senhor irá nos buscar. Que dia será aquele grande dia? Né? E aí, já caminhando para o final, para a nossa conclusão, o Senhor, ouvindo essas três exigências, né, essas três demandas que Nicodemos ele traz no seu livro Contra o Fluxo, a pergunta que devemos fazer é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós, meus irmãos? Vamos parar, né? Quem é Jesus na nossa vida? Hoje Ele nos chama mais uma vez, não apenas para acreditar nele, mas para segui-lo. Mas segui-lo verdadeiramente, né? Não apenas frequentar a igreja, não apenas ser discípulo de qualquer forma, mas reconhecer seus ensinamentos, entender seus ensinamentos, entregar a nossa vida de forma completa. Jesus não quer a nossa vida pela metade. Ele quer a nossa vida completa. Né? E aí eu termino com a palavra do apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, versos 1, que eu acho que é o que sintetiza essas demandas trazidas em Mateus 10. Diz assim: rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. E que possamos sairmos daqui, meus irmãos, decididos a viver para Cristo, a sofrer para Cristo, a amar a Cristo sobre todas as coisas e, se for preciso, perder tudo por amor a Cristo. Aliás, quem perde para Cristo não perde, mas ganha, né? A vida no Senhor é uma vida de ganho e não de perdas.
Então, que possamos investir a nossa vida, o nosso tempo, que o nosso investimento seja para agradar esse Senhor.